Meu amigo, quando o PSG garantiu vaga na final do Intercontinental, a Europa inteira virou os olhos para Doha, mas quem realmente incendiou o ambiente foi a combinação perfeita entre a fala de Vitinha e, claro, as palavras firmes, porém surpreendentemente respeitosas do técnico Luis Henrique. E não foi pouca coisa não. Ele falou exatamente aquilo que o torcedor brasileiro, e principalmente o torcedor do Flamengo, adora ouvir. A mistura ideal entre reconhecimento, provocação e aquele toque típico europeu de autoconfiança, que, quando chega do outro lado do oceano, sempre causa impacto. Hoje, você vai entender o que está acontecendo nos bastidores do PSG, o que o treinador realmente pensa dessa possível final contra o Flamengo e por que essa história está fazendo barulho em 3 continentes ao mesmo tempo. A verdade é que o cenário já está montado, o PSG está na final e espera apenas o adversário. Do outro lado, o Flamengo se prepara para estrear no Intercontinental no dia 10 de dezembro contra o Cruz Azul, do México. Se vencer, encara o Pyramids, do Egito, na semifinal. E se passar pela semifinal, aí sim a grande final será justamente contra o Paris Saint-Germain de Luis Henrique. E olha, meu amigo, você sabe tão bem quanto eu. Quando o Flamengo chega perto de título, o clima muda, o mundo olha, a imprensa corre e os europeus começam a medir as palavras. Mas foi aí que Luis Henrique chamou a atenção. Nada de discurso vazio, nada de frases padronizadas. Ele decidiu falar com clareza e com aquele tom de quem já viveu tudo no futebol, de quem já esteve em Copa, em Champions, em Clássico e em decisão pesada. E ele não fugiu do assunto Flamengo, muito pelo contrário. Ele enfrentou o tema de frente e deixou uma mensagem que repercutiu de Paris até o Rio de Janeiro. Mas antes de entrar nas palavras do técnico espanhol, vamos lembrar rapidamente da declaração do Vitinha, que meio que abriu espaço para tudo isso. Ele disse que o Intercontinental é importante para o elenco, que o torneio serve como termômetro da temporada e que todos os jogadores querem disputar título mundial, ainda mais pelo PSG, que vive a eterna cobrança por conquistas internacionais. E aí, quando perguntaram especificamente sobre a possibilidade de enfrentar o Flamengo, o portuguesinho não pensou 2 vezes. Classificou o rubro-negro como um dos adversários mais especiais que podem surgir. E completou dizendo que o jogo teria significado histórico para os jogadores. Isso já causou um alvoroço. Afinal, jogador europeu costuma evitar elogios tão diretos a clubes sul-americanos, principalmente quando o compromisso ainda nem é certo. Mas Vitinha falou, abriu caminho e, claro, jogou os holofotes direto em cima de Luis Henrique. E foi aí que o treinador entrou no palco com a naturalidade de quem sabe exatamente como controlar uma narrativa. Ele começou sendo elegante, reconhecendo a importância do torneio e valorizando os adversários que o PSG pode enfrentar. Mas, quando mencionaram o Flamengo, Luis Henrique deu uma pequena pausa, respirou, sorriu e disse uma frase que já entrou para o noticiário brasileiro. Se for o Flamengo, será um dos desafios mais intensos que o PSG pode enfrentar neste momento da temporada. Ele falou com calma, mas firmeza. Não é aquele elogio exagerado para parecer simpático, nem aquela arrogância clássica europeia de minimizar o futebol brasileiro. Foi um equilíbrio perfeito entre respeito e confiança, e por isso pegou. Ele explicou que conhece bem a cultura do futebol sul-americano, que já estudou o Flamengo em outras temporadas, especialmente durante o auge do time nos últimos anos, e que entende que o rubro-negro não é simplesmente um clube grande, é um clube que muda ambientes, que muda atmosferas, que transforma qualquer jogo em algo emocionalmente gigante.
Luiz Henrique até comentou que já conversou com jogadores que enfrentaram o Flamengo, especialmente europeus que vieram da Premier League e da La Liga para o futebol brasileiro, e que ouviu deles a mesma frase: contra o Flamengo, tudo é muito mais intenso. E é aqui que entra o ponto que fez a fala dele viralizar. Luiz Henrique disse claramente que o PSG não pode, em hipótese alguma, subestimar um clube brasileiro. Ele afirmou: o futebol brasileiro tem algo que não se ensina na Europa. É uma energia emocional que muda jogos. Quando você enfrenta um clube como o Flamengo, precisa estar mentalmente preparado para situações que não aparecem em campeonatos daqui. É uma fala forte, principalmente vindo de um técnico europeu, campeão, experiente e acostumado com pressão. Ele reconheceu algo que muitos treinadores do continente evitam admitir: que o Brasil não é só talento técnico, mas uma fábrica de times que crescem em jogos grandes. E aí ele completou: se enfrentarmos o Flamengo, não será apenas futebol. Será uma disputa de identidade, mentalidade e história. Mas, meu amigo, você já sabe, respeito demais vira manchete no Brasil, mas não vira polêmica. Para virar polêmica, precisa de tempero. E Luiz Henrique colocou esse tempero na dose certa. Depois de elogiar, depois de reconhecer o peso da camisa rubro-negra, ele soltou a parte firme, a parte europeia, a parte PSG, aquela parte que os torcedores franceses queriam ouvir. Ele disse: mas nós também temos nossa identidade. Temos jogadores acostumados com adversidade, com pressão, com decisões, e se o Flamengo quiser vencer, terá que jogar no limite o tempo inteiro. Não vamos facilitar. Foi aí que a galera pirou. Os franceses vibraram com a confiança. Os brasileiros ficaram divididos. Respeitou, mas provocou. E é exatamente esse tipo de fala que faz jogo grande ganhar brilho antes mesmo de existir. Ao mesmo tempo, Luiz Henrique fez um ponto que muita gente ignorou, mas que é extremamente interessante. Ele disse que, para ele, enfrentar o campeão da América do Sul é um teste mais valioso do que muitos jogos da Champions League na fase de grupos. De acordo com o técnico espanhol, clubes sul-americanos têm imprevisibilidade, força mental e intensidade emocional que não se vêem com frequência na Europa. E isso, segundo ele, obriga um time europeu a se adaptar. E você, torcedor, o que achou? Deixe sua opinião aí nos comentários.